Todos nós conhecemos o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas você já parou para pensar em quem ele era antes da coroa? Hoje vamos descobrir como era a rotina do jovem Davi, um simples pastor, com deveres comuns, que estava sendo preparado para se tornar rei. Entre as pedras de oliveiras retorcidas, um jovem se levanta. Ele não veste roupas luxuosas, mas túnicas simples de lã e linho. Seus pés estão cobertos apenas por sandálias gastas e em sua mão repousa um cajado de madeira, polido pelo uso. Este jovem é Davi, ainda não o guerreiro, não o rei, não o herói celebrado. Apenas um pastor. Sua rotina começa cedo, antes mesmo que o sol aqueça o solo. Ao seu redor, a paisagem é, ao mesmo tempo, árida e fértil, repleta de colinas pedregosas, vinhedos e campos de pastagem. Belém, sua cidade natal, é um vilarejo pequeno, cercado por terras de cultivo e rotas de pastores nômades. Esse é o cenário onde Davi cresceu. É aqui que aprendia, na prática, as lições que moldariam seu caráter: coragem, disciplina, fé e sensibilidade. Quando pensamos em Davi antes de se tornar rei, muitas vezes a imagem popular é a de um garoto despreocupado, tocando harpa sobre as estrelas e levando uma vida simples, quase poética. Mas essa visão romântica está longe da realidade. Ser pastor no antigo Israel era uma tarefa árdua, solitária e perigosa. Não era apenas cuidar de ovelhas, era defender o rebanho contra predadores como leões, ursos e lobos. Era garantir que cada animal encontrasse água e alimento em um ambiente hostil, onde a seca podia durar meses. Era vigiar noite e dia, dormindo ao relento, sujeito a frio, calor e ameaças de saqueadores. Davi não vivia em um mundo idílico. Ele enfrentava desafios físicos e emocionais diariamente, e foi nesse ambiente que desenvolveu não apenas força e destreza, mas também espiritualidade e sensibilidade artística. Sua vida de pastor era uma mistura de dureza e contemplação, de luta pela sobrevivência e de momentos de profunda conexão com a natureza e com Deus. O período em que Davi viveu como jovem pastor corresponde ao final da Idade do Ferro I e início da Idade do Ferro II, aproximadamente no século XI a.C. Israel ainda não era uma nação centralizada sob um rei. Era uma confederação de tribos que se organizavam em torno de líderes locais e juízes. A região de Belém ficava no território da tribo de Judá. O vilarejo estava a poucos quilômetros de Jerusalém, que ainda não era a capital gloriosa, mas uma cidade jebusita fortificada. O ambiente era marcado por colinas, vales férteis e campos de cultivo de trigo, cevada, oliveiras e videiras. O estilo de vida era essencialmente agrícola e pastoril. Famílias grandes viviam em casas de pedra simples com pátios internos onde armazenavam cereais e cuidavam de animais domésticos. A economia girava em torno da agricultura de subsistência, do pastoreio e de trocas locais. Para um jovem como Davi, o cotidiano era moldado pelo trabalho no campo, pelo cuidado com o rebanho e pela participação em festividades religiosas comunitárias. A música, a poesia e os cânticos tinham grande importância cultural, sendo transmitidos oralmente de geração em geração. Assim, o futuro rei cresceu em um contexto de simplicidade, trabalho árduo e espiritualidade coletiva, longe da pompa que mais tarde viria a experimentar em Jerusalém. O sol nasce lentamente sobre as colinas de Judá. Para Davi, o dia não começa com luxo ou descanso, mas com responsabilidade. Antes mesmo que o calor se intensifique, ele já está de pé, reunindo o rebanho. A primeira tarefa é contar as ovelhas, assegurando-se de que nenhuma tenha se perdido durante a noite. Ele verifica se alguma se machucou em pedras afiadas ou se foi atacada por predadores. Cada animal é precioso para sua família. Perder uma ovelha significava reduzir leite, lã e até alimento. Depois, Davi conduz o rebanho em busca de pastagem fresca. Em uma região marcada por longos períodos de seca, a escolha do caminho era vital. O pastor precisava conhecer cada colina, cada nascente, cada sombra de árvore. Sua sabedoria era prática, quase instintiva. Saber onde encontrar água, como evitar áreas perigosas e como guiar o rebanho de forma segura.
Enquanto caminha, Davi observa o horizonte com atenção. Os campos não estão livres de ameaças. Relatos bíblicos mostram que ele enfrentou leões e ursos. 1 Samuel 17, do 34 ao 36. Embora alguns estudiosos discutam a frequência desses animais na região, registros arqueológicos e relatos históricos confirmam que grandes predadores habitavam o Oriente Próximo na antiguidade. Entre pausas e deslocamentos há também momentos de silêncio e contemplação. É nesse ambiente que Davi encontra inspiração para sua música. Com a harpa portátil, ele compõe melodias simples que mais tarde se transformariam em cânticos de devoção, os futuros salmos. Com o sol a pino, o calor é quase insuportável. Davi conduz as ovelhas até áreas de sombra ou próximos a pequenas fontes de água. Esse é o momento mais perigoso do dia. Os animais estão cansados e dispersos, e os predadores costumam atacar quando o rebanho está vulnerável. O cajado em sua mão não é apenas um símbolo pastoral. É uma arma e uma ferramenta. Ele o usa para guiar as ovelhas, resgatar as que caem em buracos e até afastar animais selvagens. Muitos pastores também carregavam uma funda, arma simples feita de couro e corda, capaz de lançar pedras com velocidade mortal. Davi, mais tarde famoso por derrotar Golias, provavelmente passou tardes inteiras treinando com a funda, aperfeiçoando sua mira contra árvores, pedras e até animais que ameaçavam o rebanho. A solidão da tarde também traz desafios emocionais. Ser pastor significava passar horas sozinho, longe da família e da comunidade. Para um jovem, essa experiência era ao mesmo tempo dura e formativa. Era um treino para paciência, para resistência e, sobretudo, para confiança em Deus. Muitos estudiosos acreditam que essa fase da vida de Davi foi crucial para moldar sua espiritualidade profunda, expressa em seus cânticos e orações. Entre vigiar o rebanho e treinar sua habilidade com a funda, Davi também observava o movimento ao redor. Pastores precisavam estar atentos não apenas a animais, mas também a ladrões e saqueadores. Em uma sociedade tribal, conflitos por território e recursos eram comuns, e proteger o rebanho era proteger o sustento da família. À medida que o sol se põe, o ar se refresca. Davi reúne as ovelhas em redutos improvisados, cercas de pedras ou galhos secos, que serviam de proteção contra ataques noturnos. Os pastores frequentemente montavam guarda em turnos, mantendo fogueiras acesas para espantar animais. O cair da noite trazia também momentos de introspecção. Davi, sentado com sua harpa, tocava canções que misturavam poesia, fé e contemplação. O céu estrelado, imenso e sem poluição luminosa, era cenário perfeito para que sua mente se elevasse em oração. Mas havia também o lado humano e comunitário. Pastores às vezes se reuniam em grupos, compartilhando histórias, cânticos e refeições simples: pão, queijo, tâmaras e um pouco de vinho. Nessas rodas, jovens como Davi aprendiam tradições orais, mitos ancestrais e memórias da história de Israel. Antes de dormir, o jovem precisava revisar o cercado, checar o rebanho e muitas vezes deitar-se no chão duro com apenas a capa para se cobrir. O sono nunca era profundo. O menor barulho podia significar perigo. Assim se fechava um dia típico de Davi. Um ciclo de vigilância, esforço, aprendizado e inspiração. Registros etnográficos mostram que a vida de um pastor era considerada humilde, mas fundamental. A imagem do bom pastor permeava a cultura do Oriente Próximo. Achados arqueológicos e descrições históricas confirmam a presença de leões asiáticos e ursos sirif na região durante a Idade do Ferro. Esses animais só desapareceram séculos depois. Fragmentos de harpas e liras encontrados em escavações no Oriente Próximo mostram como instrumentos de corda eram comuns entre povos semitas. Davi, descrito como músico talentoso, provavelmente usava versões simples dessas harpas portáteis.
Evidências arqueológicas revelam que a funda era uma arma letal, usada tanto por pastores quanto por guerreiros. Pedras de fundas foram encontradas em sítios de batalhas datados da mesma época de Davi. Descobertas em vilas da região de Judá, como em Tel Bet-Shemesh, revelam sistemas de armazenamento de grãos e estruturas ligadas à pecuária, confirmando a importância dos rebanhos para a subsistência. A vida de Davi como jovem pastor não pode ser entendida apenas como rotina de trabalho. Ela precisa ser vista como parte de uma cultura que unia simplicidade, espiritualidade e sobrevivência em um mundo hostil. Embora vivêssemos na Idade do Ferro I, cerca de 1200 a 1000 anos antes de Cristo, a região de Israel ainda mantinha práticas tradicionais de subsistência. As ferramentas agrícolas eram feitas de bronze e ferro em estágio inicial, enxadas, foices e facas simples. Os pastores carregavam recipientes de cerâmica para armazenar água e alimentos secos, além de peles de cabra usadas como odres para transportar líquidos. A tecnologia era modesta, mas profundamente funcional. Cada objeto tinha uma utilidade clara para sobreviver. Uma simples funda poderia proteger um rebanho inteiro. Um odre bem conservado garantia água em meio à aridez. A dieta girava em torno de produtos locais: pães de cevada, queijos frescos de cabra ou ovelha, figos secos, tâmaras, mel e azeite. A carne era consumida apenas em ocasiões especiais, geralmente em sacrifícios religiosos ou celebrações familiares. Para Davi, um dia de trabalho poderia terminar com uma refeição modesta, partilhada com outros pastores: pão assado em pedras quentes, acompanhado de leite coalhado e frutas secas. Esse estilo de alimentação era não apenas prático, mas profundamente comunitário. Na solidão do campo, a música ganhava força. A harpa de Davi não era apenas entretenimento, mas também oração. Em muitas culturas antigas, a música tinha papel ritualístico, acalmar o rebanho, embalar histórias e expressar fé. Para Davi, cada melodia era também uma forma de diálogo com Deus. Esse aspecto artístico o diferenciava de muitos outros jovens de sua época. Enquanto treinava sua mira com a funda e vigiava as ovelhas, também treinava a alma para a sensibilidade, compondo versos que ecoariam por milênios. A vida de um israelita era marcada por rituais simples, mas constantes. O jovem Davi cresceu ouvindo histórias do Êxodo, da lei de Moisés e da aliança de Deus com seu povo. Cada refeição, cada momento de descanso e cada vitória sobre um animal selvagem era atribuído à providência divina. Davi não via seu trabalho apenas como uma responsabilidade familiar, mas como parte de um propósito maior. Essa espiritualidade o tornava resiliente diante da solidão, das ameaças e da incerteza do futuro. Israel, na época, não era ainda um reino centralizado. Era formado por tribos semi-autônomas, cada uma com suas famílias extensas. A lealdade à família e à tribo era mais forte que qualquer identidade nacional. Nesse contexto, Davi era apenas um dos muitos jovens de Belém que ajudavam na economia pastoril. Mas sua experiência o preparava para algo maior: liderar não apenas um rebanho de ovelhas, mas uma nação inteira. Tudo na vida de Davi como pastor era um treino para a sobrevivência. Aprender a vigiar constantemente. Proteger o fraco contra o forte. Ser capaz de atacar quando necessário, mas também de conduzir com paciência. Saber se mover pelo território, conhecer caminhos, fontes e esconderijos. Essas habilidades o transformaram em guerreiro, estrategista e líder. Aquele que cuida de ovelhas aprende, de certa forma, a cuidar de pessoas. A vida de um israelita era marcada por rituais simples, mas constantes. O jovem Davi cresceu ouvindo histórias do Êxodo, da lei de Moisés e da aliança de Deus com seu povo. Cada refeição, cada momento de descanso, em cada vitória sobre um animal selvagem, ele via a providência divina. Davi não via seu trabalho apenas como uma responsabilidade familiar, mas como parte de um propósito maior. Essa espiritualidade o tornava resiliente diante da solidão, das ameaças e da incerteza do futuro. Israel, na época, não era ainda um reino centralizado. Era formado por tribos semi-autônomas, cada uma com suas famílias extensas.
A lealdade à família e à tribo era mais forte que qualquer identidade nacional. Nesse contexto, Davi era apenas um dos muitos jovens de Belém que ajudavam na economia pastoril. Mas sua experiência o preparava para algo maior: liderar não apenas um rebanho de ovelhas, mas uma nação inteira. Tudo na vida de Davi como pastor era um treino para a sobrevivência. Aprender a vigiar constantemente. Proteger o fraco contra o forte. Ser capaz de atacar quando necessário, mas também de conduzir com paciência. Saber se mover pelo território. Conhecer caminhos, fontes e esconderijos. Essas habilidades o transformaram em guerreiro, estrategista e líder. Aquele que cuida de ovelhas aprende, de certa forma, a cuidar de pessoas. Se pudéssemos voltar no tempo e observar o jovem Davi em seus dias como pastor, talvez não víssemos nada de extraordinário à primeira vista. Apenas um adolescente cuidando de ovelhas, tocando harpa e enfrentando as durezas do deserto. Mas é justamente aí que mora o segredo da história. O que parecia simples era, na verdade, o terreno fértil onde se formava um dos maiores líderes da antiguidade. Cada pedra lançada com a funda era um treino para derrotar gigantes. Cada canção ao entardecer era uma oração que moldava a sua espiritualidade. Cada noite de vigília ao redor do fogo era um ensaio para a liderança vigilante que um dia teria sobre seu povo. Davi nos ensina que grandeza não nasce de palácios nem de coroas, mas da fidelidade nos pequenos deveres, da coragem diante dos desafios diários e da sensibilidade para transformar a solidão em arte. Assim, o pastor que cuidava de ovelhas em Belém se tornou o rei que cuidaria de uma nação inteira. E sua vida continua ecoando até hoje, lembrando-nos de que as batalhas que enfrentamos no silêncio da vida cotidiana podem ser o treinamento para os maiores feitos do futuro.